Na WWE ou na luta livre? Existem muitos segredos, especialmente na WWE, que é uma empresa que não pode parar nem por um segundo de criar conteúdo. A WWE tem muitos segredos dos quais você talvez nunca tenha percebido. E neste vídeo especial, eu quis resumir 20 deles que foram mencionados nos meus vídeos. É por isso que agora vou parar de falar e hoje vou apresentar para vocês 20 segredos surpreendentes da WWE, edição especial. Número 20. Os autoporte. Vimos como Triple H se cortava a própria testa, para depois nos fazer acreditar que, na verdade, seu sangue vinha do choque com o poste de metal do ringue. Mas, na verdade, eu nunca aprofundei em como ele fez isso e com quem ele fez, pois você sabia que os árbitros têm muito a ver com isso, pois para que eles se cortem é necessário que o árbitro lhes entregue uma lâmina ou navalha. Por exemplo, vejam isso. Isso aconteceu no evento pay-per-view No Way Out do ano de 2008. Vejam como Jericho pede ao árbitro um objeto cortante para se cortar. Dá para ver claramente o árbitro entregando algo na mão dele. Minutos depois, dá para ver Chris Jericho com sangue no rosto. No Hell in a Cell de 2009, John Cena contra Randy Orton também precisava usar a lâmina para o mesmo, mas nesse caso era Cena quem precisava usar a lâmina para cortar o próprio rosto. Mas por um erro de cálculo, a lâmina acabou caindo na lateral do ringue e Cena não soube mais dela, por isso não conseguiu começar a sangrar como ele gostaria. E finalmente a luta acabou terminando. O pior de tudo é que o segredo da lâmina ficou exposto para todos, porque acabou ficando claro quando ela caiu na lateral do ringue. Número 19. O grande papel do árbitro. A gente sempre pensa que são as superestrelas que sabem os truques, acertos e erros desse negócio, e a gente acaba ignorando quase completamente o árbitro. Mas você sabia que o árbitro é um dos personagens mais importantes na hora de começar uma luta? Desde a traição de Montreal contra Bret Hart, sabemos que os árbitros estão constantemente cientes dos planos da WWE. É neles que a companhia confia, pois o papel deles justamente é ver se os lutadores, depois de um movimento arriscado, estão em boas condições para continuar lutando. Já é conhecido o gesto do árbitro segurando a mão do lutador caído no chão, e se o lutador apertar a mão dele 2 vezes, isso quer dizer que o lutador está bem. Agora, se o árbitro não receber nenhuma resposta do lutador que está no chão, deve chamar imediatamente e com urgência os auxiliares e o pessoal médico que está nos bastidores. Número 18. Luta do caixão. As lutas de caixão sempre terminaram mal bom, preferencialmente pior para o Undertaker do que para qualquer outra superestrela. Mas todos nós já sabemos que o homem morto não pode morrer de novo. Mas se falarmos da realidade, muitos já se perguntaram como o Undertaker conseguiu sair do caixão, para evitar ser queimado depois. Pois no Royal Rumble de 1998, Kane enfrentou o Undertaker em uma luta de caixão. Lembrando que nessa estipulação de luta, vence a superestrela que conseguir colocar seu oponente dentro do caixão. Mas muitos não ficaram satisfeitos apenas em vencer seu oponente. Eles quiseram se vingar e ir além. Vamos lembrar de Kane nesse mesmo evento do Royal Rumble, ou de Randy Orton no No Mercy do ano de 2005. Como o homem morto conseguiu se livrar dessas queimaduras? Acontece que cada caixão tem seu lado secreto. Eles estão sempre muito próximos do ringue. E isso acontece porque o caixão tem dentro uma área que se abre, para que o coveiro possa descer para baixo do ringue e esperar lá. Em vez de ser queimado na vida real, é ele mesmo quem deve abrir e fechar essa passagem secreta, que muitas vezes, por causa dos cortes rápidos de câmera, nós nem conseguimos ver. Número 17. Ingressos esgotados. Quantas vezes já ouvimos os comentaristas em inglês dizerem que os ingressos para o Raw desta noite estão todos vendidos? Bem, na verdade essa frase nem sempre é verdadeira.
A WWE diz isso para que seus shows pareçam maiores e para vender ao mundo uma imagem de grande popularidade, além de incentivar as pessoas em casa a não perderem a da WWE. No entanto, graças às redes sociais, conseguimos desmentir essas afirmações. Já que os fãs postam fotos dos torcedores que estão do outro lado da câmera, aqueles fãs que não aparecem na televisão. Os anos de 2017 e 2018 foram os piores anos para a WWE em relação ao esgotamento de ingressos para seus shows semanais. No entanto, eles recorreram bastante à técnica de dizer que tudo estava vendido. Pois a triste verdade da companhia de Vince McMahon nesses anos era que seus shows semanais vendiam muito, mas muito poucos ingressos. E o que diziam seus comentaristas no início de cada um dos shows eram palavras bem distantes da realidade. Lembremos também que o evento de 2019, Stomping Grounds, teve que colocar cortinas pretas e fazer os fãs descerem dos assentos mais altos para a área do ringside por causa da baixa venda de ingressos. Número 16, o longo caminho até o ringue. O evento pago para ver Royal Rumble de 2017 mudou o rumo desse maravilhoso evento, pois levou o Royal Rumble de uma arena normal para um estádio lotado. No entanto, nas entradas de todos os lutadores, pudemos ver como eles corriam para chegar o mais rápido possível ao ringue. No entanto, para algumas superestrelas, só vimos o começo da entrada delas e depois só as vimos quando já estavam prestes a entrar no ringue. As superestrelas de maior peso foram levadas ao ringue em um carrinho de aproximação. Isso, obviamente, não foi mostrado aos fãs nas telas, pois enquanto essa superestrela se dirigia ao ringue, a WWE mostrava em suas telas como continuava a batalha real, e nos faziam acreditar que o Big Show, Strongman e outros lutadores chegavam ao ringue tão rápido quanto uma superestrela que entrava correndo. Um segredo que obviamente nunca saberíamos de jeito nenhum se não fosse pelos fãs presentes na arena, que se atreveram a gravar essas entradas que nós não pudemos ver. Número 15. As conversas. Muitos ousados já disseram que a luta livre é falsa, pois dizem que os golpes são falsos. E também que os resultados já estão decididos antes mesmo de entrarem no ringue, pois é difícil para eles entenderem que isso é um espetáculo. Para que a WWE funcione corretamente, é necessária a comunicação dentro do ringue. É por isso que todas as superestrelas da WWE, incluindo os árbitros, mantêm uma conversa em cada uma das lutas. Este é o novo título, olha o Malerino. Conversas que servem para perguntar se o seu oponente está bem. Onde a superestrela avisa ao seu oponente o próximo movimento que vai acontecer. Isso é feito de forma fluida no ringue, pois sem as conversas ou o diálogo constante, talvez as lutas não seriam as mesmas, pois muitas vezes as superestrelas da WWE não têm tempo suficiente para preparar uma luta com antecedência e precisam improvisar no ringue a maneira como vão conduzir a luta. Número 14. Mudança de planos. A WWE sempre tem seu plano B para tudo. Sim, como o Triple H disse para Seth Rollins na traição do The Shield. Pois é, nem sempre tudo sai como esperado. Vamos lembrar da luta em que Chris Benoit deveria enfrentar CM Punk e após seu destino trágico, a WWE teve que trocar Chris Benoit de última hora e colocar Johnny Nitro nessa mesma luta. Bem, essas mudanças de última hora podem acontecer em qualquer circunstância. Imagine que a WWE te dá a grande tarefa de durar 25 minutos no Royal Rumble e você nem consegue durar 2 minutos na batalha real e é eliminado por engano? Bem, esse caso é real e aconteceu com Alex Riley, que foi eliminado por engano do Royal Rumble após não conseguir se segurar da maneira correta.
Nem o próprio John Cena podia acreditar que esse lutador tinha sido eliminado. Na verdade, o próprio Cena tentou segurá-lo enquanto ele caía, pois Alex Riley tinha um papel importante nesses 25 minutos e dentro dessa tarefa tão importante, ele deveria eliminar 2 superestrelas. Mas como a WWE resolveu esse problema? Felizmente, aquele Royal Rumble era de 40 homens e o número 37 era Santino Marella. E foi ele quem teve que ser o encarregado de levar as novas informações da produção. Informar aos seus companheiros quem eles deveriam eliminar e de que maneira o vazio deixado por Alex Riley seria preenchido. Número 13, o Salto Místico. Sin Cara prometia muito quando chegou à WWE, afinal, não foi à toa que ele se tornou o rosto do jogo WWE 12 para a América Latina. Nos primeiros anos de Sin Cara na WWE, nós o vimos saltar de forma impressionante do chão, passar por cima da terceira corda e cair sobre o tablado do ringue. Bem, isso era só para os fãs que assistiam a sua entrada pela televisão, porque ao vivo era outra coisa. O erro de um cinegrafista fez com que todos descobríssemos que Sin Cara pulava de um mini trampolim diretamente para o ringue. A WWE tentou corrigir esse erro editando essa parte para os programas semanais que iam ao ar depois na América Latina. Mas os fãs norte-americanos e europeus que estavam assistindo ao show ao vivo puderam ver a grande verdade sobre esse trampolim. Número 12. As promos. Os segmentos em cima do ringue são uma parte fundamental para ajudar a entender as rivalidades e esquentar ainda mais os ânimos para que a rivalidade continue. No entanto, muitos podem pensar que as superestrelas em cima do ringue inventam ou improvisam qualquer coisa que venha à cabeça, mas não é assim. A WWE é muito rigorosa nesses aspectos e exige que suas superestrelas memorizem, sem exceção, exatamente o que eles querem. Que digam. Lembremos que anos atrás, o lutador extremo Sabu se recusou a memorizar segmentos e promos. E como punição por essa ação, ele foi retirado da câmara de eliminação do ano de 2006 em cima da hora. Outro exemplo claro disso foi quando os fãs perceberam que The Rock tinha tudo o que precisava dizer escrito na mão. Em outro momento, Roman Reigns esqueceu tudo o que tinha memorizado. E John Cena lançou algumas palavras irônicas para dizer que ele ainda tinha muito a aprender na WWE. Mas o exemplo ainda mais claro aconteceu há pouco tempo, quando Tucker interrompeu Miz e Morrison nos bastidores. E ele tinha na mão o papel com o que precisava decorar. Uau! Isso deixa claro pra gente que ser uma superestrela da WWE não é só chegar no ringue e lutar. Número 11, as cegas. Na WrestleMania 7, Jake Roberts enfrentou Rick Martel em uma luta às cegas. Essa luta nos anos seguintes foi muito repetida na WWE. Mas infelizmente para os fãs, a ideia de que ambos os lutadores não conseguiam ver absolutamente nada acabou sendo desmentida, quando um erro enorme de um cinegrafista fez uma tomada de perto do rosto de Jake Roberts, onde dava para ver como ele estava ajustando o saco na cabeça. Nesse momento deu para ver Jake Roberts ajustando com a mão para enxergar melhor. A mão de Jake Roberts pode ser vista atrás do saco e na verdade também dá para ver uma grade preta. Na verdade, esse ângulo de câmera não ajudou em nada Jake Roberts e muito menos a WWE, já que acabou revelando todo o segredo dessa luta às cegas. Infelizmente, desde que esse erro veio à tona, os fãs perceberam que as lutas às cegas são uma fraude total. Número 10. O mistério debaixo do ringue. Acho que todos nós já nos perguntamos como o Undertaker consegue ficar debaixo do ringue por tanto tempo. Ou também já nos perguntamos como ele sabe a hora de sair e o que ele faz lá embaixo, esperando a sua vez. Ao longo dos anos, a WWE revelou o segredo de como as superestrelas conseguem ficar debaixo do ringue. Acontece que há um monitor e fones de ouvido para que a superestrela possa assistir ao programa e ficar em contato constante com a produção do show. Os fãs da WWE, ao longo dos anos, sempre quiseram confirmar o misterioso aparecimento do Undertaker quando as luzes se apagavam.
Com o tempo, Bray Wyatt também usou essa técnica, e na verdade até o próprio Randy Orton. Então, toda vez que um fã da primeira fila vê um monitor embaixo do ringue, é porque uma superestrela vai aparecer a qualquer momento do show. Número 9. A WWE precisa disso até o final. Pelo mesmo motivo que estávamos falando, os imprevistos, os planos de última hora ou o plano B, a WWE pede para todas as suas superestrelas ficarem até o final do evento, tenham lutado ou não, pois a WWE sempre convoca mais lutadores do que os que estão previstos no card. Isso é para garantir que, caso aconteça algo de última hora, eles tenham a presença de um lutador extra. Pois na WWE tudo pode mudar de um minuto para o outro. Na WrestleMania 26, foi divulgado o caso de que Chris Jericho teve que ser punido após abandonar a arena depois da sua luta contra Edge. Algo que não deveria ter acontecido, pois a WWE e especialmente Vince McMahon dizia que ele não podia abandonar a arena por nada nesse mundo, porque precisavam dele até o final do evento nos bastidores. Quando perguntaram a Chris Jericho sobre isso, ele disse que lamentava ter perdido a última luta de Shawn Michaels. Mas ele tinha ingressos para ver Paul McCartney naquela mesma noite, por isso teve que sair da arena. Sim ou sim? Número 8. O bom som do ringue. Existem momentos que acontecem acidentalmente e a WWE é bastante profissional para que seus erros não venham à tona. E muito menos na televisão ao vivo, onde não há nenhuma possibilidade de editar o erro. Enquanto Michaels enfrentava o Undertaker no evento Bad Lot, na primeira Hell in a Cell de toda a história. Antes da luta começar, o Sargento Slaughter, junto com um árbitro, revisaram completamente a Hell in a Cell, para verificar se não havia uma terceira superestrela que pudesse atacar Michaels ou o Undertaker. Quando estavam inspecionando embaixo do ringue, a lanterna do Sargento Slaughter acabou apontando acidentalmente para um amplificador. Isso confirmava a teoria que os fãs tinham naqueles anos de que a WWE realmente usava um amplificador embaixo do ringue. Tudo isso para que, quando um lutador caísse no tablado, o som ficasse ainda mais impressionante. Número 7. O truque do cimento. No evento Pale por Ver, chamado The Great American Bash, o Undertaker enfrentou os Dudley Boys. Se o Undertaker perdesse naquela noite, seu lendário empresário Paul Bearer seria coberto por cimento. Lembrando que Paul Bearer estava dentro de uma cápsula esperando o resultado da luta. Quando o Undertaker venceu a luta, ele foi até seu empresário e finalmente disse que também não queria mais contar com a presença dele. Por isso, o Undertaker puxou a alavanca e acabou cobrindo Paul Bearer com cimento, enterrando Paul Bearer sob o cimento. Mas como a WWE fez para que Paul Bearer não morresse nessa situação? Em primeiro lugar, todas as cenas de Paul Bearer foram pré-gravadas antes do evento, e durante toda a luta, a WWE colocou um dublê dentro da cápsula. Nunca o mostraram de frente e, quando queriam fazer isso, mostravam as cenas já gravadas por Paul Bearer antes do evento. O cimento, aliás, era realmente cimento de verdade, mas eles adicionaram aveia para que sua textura parecesse ainda mais brutal. O dublê de Paul Bearer tinha a habilidade de aguentar bastante tempo sem respirar, e disseram que ele chegou a ganhar um prêmio do Guinness World Records na época. O dublê de Paul Bearer foi retirado da cápsula. Assim que o evento terminou, ele foi levado para os bastidores e imediatamente estabilizado pelos paramédicos da arena. Felizmente tudo estava bem para ele, mas para quem realmente estava tudo mais do que bem foi para o verdadeiro Paul Bearer. Número 6. O público editado. Atualmente, os programas do SmackDown são completamente ao vivo e podemos aproveitar a ação da marca azul, assim como aproveitamos a ação do Raw. Mas antigamente não era assim. Todos os anos em que o SmackDown era gravado, a WWE, poderíamos dizer, mentia para seus fãs.
Isso porque eles mudavam as reações do público. Caso vocês não entendam, estou me referindo ao fato de que eles adicionavam efeitos sonoros, de acordo com o que queriam mostrar. Por exemplo, o estádio inteiro podia vaiar Roman Reigns, mas no programa editado para a televisão, a WWE adicionava efeitos sonoros de uma verdadeira ovação para Roman Reigns. Isso ficou conhecido através de muitos fãs que iam aos shows semanais do SmackDown. E eles podiam gravar com seus celulares as verdadeiras reações do público. E compartilhavam no YouTube os vídeos com o áudio real. Número 5. A queda no vazio. O Money in the Bank do ano de 2020 foi realizado na Titan Tower. E o evento, devo dizer, foi muito bem recebido pelos fãs, que souberam entender toda essa mudança devido à pandemia. No entanto, o grande momento da noite veio quando Baron Corbin lançou Rey Mysterio, aparentemente do último andar da Titan Tower para o vazio. Ou bem, isso é o que a WWE quis fazer todos nós acreditarmos, mas a WWE não percebeu um pequeno grande erro que eles mesmos cometeram. Durante o início e durante todo o evento, foram mostradas tomadas aéreas do último andar da Titan Tower, onde estava localizado o ringue com o Money in the Bank pendurado. E foi por essas mesmas tomadas aéreas que pudemos perceber que Rey Mysterio caiu em um lugar bastante seguro. Na verdade, dá pra ver que existe uma espécie de colchão inflável para que Mysterio pudesse cair de forma segura. Mas enfim, essa foi outra jogada ruim da WWE. Número 4. Nos comerciais, a WWE fez questão de nos fazer acreditar que, durante os comerciais, a ação continua intensa no ringue. Como dizia por aí o Guito Sabinovich. Embora haja momentos em que a ação realmente continua durante os intervalos comerciais, é preciso esclarecer que isso acontece quando os intervalos são bem curtos. Quando o tempo de comerciais é maior do que o habitual, a ação para. Em algumas ocasiões, as luzes se apagam e os lutadores decidem descansar, e para o público na arena é exibido um segmento gravado dos bastidores em uma tela gigante. Durante a pandemia, a WWE, transmitindo do Thunderdome, cometeu um erro muito grave, que só os fãs de alguns países conseguiram perceber. Acontece que a produção da WWE não foi avisada pela emissora de televisão que já tinham voltado ao ar. E foi possível ver como as lutadoras conversavam entre si e faziam de tudo, menos lutar. Bastou avisarem a produção da WWE que já estavam no ar para que elas voltassem a lutar e fingissem que estiveram lutando durante todo o intervalo comercial. Número 3. A descoberta de um fã. Os fãs, nesses últimos 10 anos, foram as pessoas que, através de seus celulares, nos mostraram. A verdade é que muitas vezes não vemos coisas que ignorávamos, ou pelo menos nem nos importávamos em saber, porque sabíamos que seriam impossíveis. Bem, no ano de 2014, um fã da WWE encontrou um roteiro completo do programa Monday Night Raw, um roteiro que havia sido esquecido, e o fã, depois de não conseguir alcançá-lo, tirou uma foto. Depois disso, o fã compartilhou as fotos em um fórum de wrestling na internet. As imagens mostravam o esquema, a ordem de como o Raw tinha sido preparado exatamente assim. No roteiro dava para ver quem era o produtor de cada uma das lutas, quanto tempo cada combate deveria durar e as falas exatas que cada lutador deveria dizer em seu respectivo segmento. Ou então veja isso da Lana, é difícil resistir. O bom disso é que já foi esquecido pela empresa. E nunca se chegou a saber quem deixou esse roteiro à vista de todos. Porque, caso contrário, já saberíamos para onde esse funcionário teria ido parar. WWE número 2, Worried Alive. Só existiram 5 lutas Buried Alive na história da WWE. Quem vence é aquele que consegue dar uma grande surra no seu oponente, jogá-lo na cova e depois disso dar o sinal para que a máquina comece a jogar terra
e depois disso, dar o sinal para que a máquina comece a jogar a terra, necessária para que o lutador possa enterrar vivo seu oponente. Ao longo dos anos, surgiram muitas perguntas e dúvidas em relação a essa estipulação de luta. O lutador é enterrado vivo? Ele conseguirá respirar? Para onde vai o lutador enquanto ele é coberto pela terra? O que ele faz nesse momento em que começa a cair uma tonelada de terra em cima dele? E outras sem fim de perguntas. Pois o grande segredo dessa luta é que o lutador, depois de cair no buraco, procura se refugiar em uma passagem secreta que fica ao lado de onde o lutador está. Pois há uma porta de correr, pela qual o lutador pode passar sem nenhum obstáculo e assim se refugiar em um lugar onde a terra não alcança. Sem dúvida, existe um grande planejamento para esse tipo de luta, principalmente para que tudo dê certo, já que a vida do lutador, nesse momento, poderia se dizer que está em risco. Número 1. O segredo das câmeras. A WWE faz com que cada movimento das superestrelas, cada movimento realizado dentro ou fora do ringue, pareça muito mais real, muito mais dramático. Com as incríveis tomadas de câmera, às vezes a WWE, em questão de segundos, muda os ângulos de câmera para que os golpes pareçam muito mais impressionantes. Desta vez, novamente, um fã próximo às primeiras filas gravou com seu celular e nos mostrou como essas incríveis tomadas de câmera são feitas. Em um programa ao vivo do Monday Night Raw, Seth Rollins pegou uma cadeira e atacou brutalmente Drew McIntyre com cadeiradas. O fã, com seu celular, gravou o cinegrafista agachado, de cima para baixo, tentando capturar o momento o mais rápido possível. Pois se esse cinegrafista tivesse ficado parado, talvez a ação não teria parecido tão intensa, já que toda vez que esse fã balançava a câmera rapidamente, fazia com que cada golpe parecesse ainda mais brutal.